Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá, amigos e irmãos, bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Este é um espaço para que a Palavra de Deus seja explicada e compreendida. Por isso, é muito importante que você faça a leitura bíblica dos textos propostos e participe de uma das nossas classes virtuais. Dessa forma, seu aprendizado será ainda melhor. Visite o nosso site ibbn.com.br e encontre as opções disponíveis. Nós estamos iniciando hoje o terceiro trimestre de estudos. Nos próximos 12 encontros, iremos nos aprofundar um pouco mais nas cartas que Paulo escreveu aos crentes de Tessalônica, nosso assunto de hoje, e também ao jovem pastor Timóteo, ambas com mensagens muito atuais e que eu estou certo irão contribuir para o nosso crescimento espiritual. Paulo e sua equipe de missionários organizaram a igreja em Tessalônica durante sua segunda viagem missionária, como você pode conferir em Atos capítulo 17, depois de terem deixado a cidade de Filipos. Tessalônica, atual Salonique, no norte da Grécia, era, nos dias de Paulo, um importante centro de comunicação e comércio. Estava localizada em uma planície fértil, bem irrigada na Via Inácia, grande estrada militar que ligava Roma ao Oriente. E com uma população de aproximadamente 200 mil habitantes, era certamente a maior cidade e o principal porto da Macedônia, atraindo comerciantes judeus em número suficiente para justificar ali a presença de uma sinagoga bem estabelecida, como podemos perceber no texto de Atos já mencionado. 3 semanas se passaram e a pregação de Paulo de um Messias crucificado, que ele identificou como Jesus, deu frutos e alguns judeus, um grande número de gregos e mulheres de alta posição creram em sua mensagem, o que causou uma grande comoção na cidade. Inimigos se levantaram e acusaram Paulo de ter causado um alvoroço ali, como ele já havia feito por todo o mundo. E, para evitar maiores problemas, os missionários entenderam que era melhor prosseguir viagem para Bereia, sem saber que não demoraria muito até serem expulsos de lá também. Paulo seguiu viagem de Bereia para Atenas e depois para Corinto. Nesse meio tempo, enviou Timóteo de volta a Tessalônica, na ânsia de saber notícias da jovem igreja que ele deixara naquela cidade. As 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses estão entre os textos mais antigos do Novo Testamento e foram escritas para encorajá-los a progredirem no amor e na santidade e também em resposta às informações trazidas por Timóteo, deixando claro que sua ausência não era uma falta de interesse pela igreja, como alguns já estavam insinuando. As notícias trazidas por Timóteo também sinalizavam alguma inquietação. E nessa primeira carta, a intenção de Paulo é também corrigir alguns desses problemas que giravam em torno do destino dos crentes na hora da morte, na tendência de desprezar autoridades legais e também na tendência de recaídas na imoralidade, apontando para problemas de divisão na igreja. Se já tem a sua Bíblia em mãos, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante notar que o autor começa a carta referindo-se a si mesmo apenas como Paulo, fazendo questão de associar Silvano, também chamado de Silas, e Timóteo, já que em outras cartas ele se designa como apóstolo para ratificar sua autoridade perante a igreja local, o que nos mostra como ele era estimado e respeitado pela igreja em Tessalônica. Sabe, irmãos, em muitos lugares, incluindo esferas religiosas e eclesiásticas, tem-se dado muito valor a títulos. É preciso repensar nossa posição. Alguém me disse há muitos anos que, quando o assunto é autoridade,
Se você tiver que mostrar que tem, então você não tem. Naquela igreja, a autoridade de Paulo não era questionada, então ele pôde continuar. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha muitos motivos para elogiar os tessalonicenses, mas seu primeiro motivo de gratidão é a demonstração de que as virtudes do cristianismo estão presentes naquela igreja. É a primeira vez que o apóstolo usa a tríade fé, amor e esperança. A fé em Cristo não é algo filosófico que só existe no campo das ideias. Não! O pastor John Piper, um importante pregador do Evangelho e também escritor, diz que fé em Cristo produz ação, o amor em Cristo produz trabalho e a esperança em Cristo produz persistência. Por isso, não há dúvidas que o Evangelho é a operação de um poder em favor da salvação do homem. E assim Paulo continua. Sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Um segundo motivo para ações de graças era a certeza que Paulo tinha da eleição dos tessalonicenses. E a prova de sua eleição era o fato de que o Espírito Santo introduziu o Evangelho nos seus corações. Não meras palavras, pois, como explicam estudiosos como William Barclay, ele contém seu próprio poder divinamente concedido, que quando pregado pelos homens é ratificado, confirmado pelo Espírito Santo. Essa divina unção fazia o Evangelho ser reconhecido em plena convicção, isto é, com toda certeza de que era a palavra de Deus. Nós já estudamos sobre eleição na carta que Paulo escreve aos Efésios. E você deve lembrar que eleição é um ato soberano e incondicional, resultante do amor de Deus, que de forma livre e eterna nos escolheu em Cristo para a salvação, confirmada numa vida santa e irrepreensível mediante a fé, que tem como fim principal a glória de Deus. A eleição dos tessalonicenses foi mostrada na experiência deles, tendo em vista que, a exemplo dos seus discipuladores, também sofreram com perseguições, prisões, bens confiscados e até perigos de morte, mas sempre alegres, como se pode esperar de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Ao agir assim, esta igreja se tornou um modelo, um padrão ou exemplo para os crentes da Macedônia e Acaia, ou seja, em toda a Grécia. Notícia que repercutiu em vários lugares, como afirma Paulo. Assim, tornaram-se modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Em razão da fidelidade dos tessalonicenses, mesmo diante das adversidades, o Evangelho de Jesus foi pregado em muitos lugares distantes. Sabe o que vejo aqui? Que a perseverança é um sinal claro da autenticidade da fé e manifesta total confiança em Deus. Há algo de tremendo nesse modo agir dos cristãos primitivos, não é mesmo? Eles não tinham a Covid e suas consequências para temer, mas tinham outros motivos para ficar escondidos e assim evitar perseguições e até morte por causa do Evangelho. Felizmente não foi isso que eles fizeram.
e como esse exemplo nos serve de inspiração nesses dias de pandemia. Nós também temos a responsabilidade de levar o Evangelho a outros lugares. Acreditem, aqui em Mato Grosso, por exemplo, existem ainda cidades, alguns lugares até isolados, que não têm uma igreja sequer onde o Evangelho possa ser pregado. Cidades como Barão de Melgaço não possuem uma igreja batista sequer. Nós estamos em plena campanha de missões estaduais aqui na nossa igreja e temos duas maneiras de agir. A primeira é dizer que a coisa está feia, fingir que a nossa igreja não está envolvida nisso, que não nos importamos com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo como seu Salvador aqui em nosso estado, que não nos importamos com os projetos sociais que estão em andamento, que os nossos missionários desenvolvem, abençoando pessoas nessa comunidade. Afinal, Covid, possibilidade de desemprego e tal. Essa é uma maneira de agir. Mas nós também podemos fazer como os crentes da igrejinha, uso o termo carinhosamente, lá de Tessalônica, cuja conversão ao Senhor Jesus, além de significar uma ruptura com o velho modo de viver, os leva a uma disposição para servir a Deus, aos irmãos na fé e ao próximo. Disse Jesus que melhor coisa é dar do que receber. Por isso, eu abro um pequeno parênteses aqui para te convidar para fazer parte do programa Boas Novas de Adoção Missionária. Você pode contribuir com qualquer valor, mas nossa sugestão é que você faça o compromisso de doar R$ 40 por mês. Todo esse valor é revertido para as nossas agendas missionárias e nos ajudam não só a sustentar os missionários, mas também a manter projetos sociais abertos nos mais diversas maneiras de assistência às pessoas, como, por exemplo, a Cristolândia, um projeto que cuida de drogaditos em situação de rua. O PEP, um programa de educação e alimentação de crianças carentes, e tantos outros projetos que são desenvolvidos pelos nossos missionários e que estão abençoando pessoas aqui em Mato Grosso, no Brasil e em vários lugares do mundo. Se você quiser participar, mande uma mensagem no telefone aqui abaixo ou um e-mail e eu te darei maiores informações a respeito, ok? Quero aproveitar para agradecer aos irmãos que já fazem parte desse programa de adoção missionária. Muito obrigado pela sua solidariedade e compromisso. Que o Senhor lhe retribua conforme a sua bondade e conforme as suas misericórdias. Vamos avançar um pouquinho mais? Capítulo 2, verso 1. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Sob a superfície dessa passagem, circulam as calúnias contra Paulo, com que o atacavam seus inimigos de Tessalônica. Por isso, ele relembra as dificuldades por ocasião da sua visita e a integridade de suas motivações e conduta. O mundo antigo, gente, estava repleto de filósofos e homens santos que eram gananciosos e inescrupulosos. E alguns inimigos de Paulo estavam sugerindo que ele era um desses. Não temos nenhuma dificuldade para identificar Paulo como um pregador ungido e um ganhador de almas. Foi o maior teólogo, o maior evangelista do cristianismo, um missionário plantador de igrejas e um pastor zeloso e dedicado. Que grande inspiração para nós! O que Paulo quer dizer, claro, a seus leitores, é que a sua pregação não estava baseada em ilusões e não era um estelionato espiritual, cujo único objetivo é extrair vantagens das pessoas enganadas por falsos ensinamentos. Muito pelo contrário, Paulo fala como um homem aprovado por Deus, que conhece nossas motivações mais íntimas, e não por homens que só conseguem ver o exterior. E agora apela para o conhecimento que os tessalonicenses tinham de seus métodos, e bem como para a onisciência de Deus, dizendo assim: vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha.
nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Paulo nega que a sua motivação era obter estima e respeito. Por isso, não faz bajulações, artimanha padrão dos demagogos em todos os setores, assim como também ele não escondia intuitos gananciosos sob o manto de um falso altruísmo. Deus e os seus ouvintes eram testemunha do seu modo de ser. E esse pensamento marca a transição do que vem a seguir. Os missionários geravam seu próprio sustento. Embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Como apóstolo do Senhor, Paulo tinha direito de ser sustentado enquanto pregava e ensinava o Evangelho. Na carta a Timóteo, que ainda iremos estudar, ele diz que digno é o obreiro do seu salário, mas ele abriu mão desse direito para suprir as necessidades dos seus filhos na fé. Todos os meninos judeus aprendiam um ofício e Paulo tinha sido treinado para fabricar tendas, como nós já vimos em estudos anteriores, e com frequência ele gerava assim o seu sustento. Como uma mãe cuida incondicionalmente dos seus filhos, Paulo cuidou dos Tessalonicenses com gentileza e ternura, demonstrando amor intenso, cuidado constante, dedicação sem reservas, proteção vigilante e disciplina amorosa. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. O seu ministério é dirigido em amor às necessidades individuais. E dois tipos de exortação são aqui mencionados. Uns precisavam de encorajamento e outros de severa advertência. E então, ele continua: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Embora transmitido por pessoas, o Evangelho vem de Deus e deve ser recebido como recebemos um hóspede, resultando em um poder ativo que continua atuando naqueles que continuam crendo, como Paulo afirma aqui. E depois se dirige aos judeus de maneira muito dura. Houve perseguição ao Evangelho e aos cristãos em Jerusalém, como houve também em Filipos, antes de Tessalônica, e depois em Bereia e outras cidades, o que torna ainda mais valiosa a vitória dos tessalonicenses. Antes de achar que Paulo é um antissemita, lembre-se que Jesus era judeu, assim como Paulo e muitos outros irmãos e irmãs espalhados pelo mundo à época de Paulo. Paulo não é contra o judeu, mas contra a sua resistência ao Evangelho. Paulo é contra a perseguição. Paulo é contra tratamentos desleais e as mentiras que eram por eles inventadas, ao instigar no mundo gentio a oposição ao Evangelho de Jesus, como aconteceu aqui em Tessalônica. A recompensa desses está nas mãos de Deus. É por isso, irmãos, que vale a pena pertencer à Igreja de Cristo Jesus. Mesmo perseguida,
prejudicada e marcada por lutas e uma história dolorosa, a Igreja de Cristo sempre será uma igreja vitoriosa. E louvado seja o nosso Deus por isso. Que alegria podermos fazer parte de uma das agências do Reino de Deus aqui na Terra, enquanto cumprimos a sua ordem de proclamar o Evangelho e fazer discípulos em seu nome. Seja bem-vindo à Igreja Batista Boas Novas, uma dessas igrejas do Senhor Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Amado Deus, nós queremos te dizer muito obrigado, mais uma vez nessa manhã, pelos ensinamentos que estão contidos aqui em Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, porque Tu nos ensina a sermos boas testemunhas do Teu Evangelho, Tu nos ensinas a responsabilidade, ó Deus, na proclamação do Teu Evangelho, Tu nos ensinas, ó Deus, com exemplos maravilhosos, como esse que Paulo compartilha conosco, acerca dos irmãos lá na igreja de Tessalônica, que nos dão aí inspiração, Senhor, e que nos mostram de maneira clara como ser uma igreja aprovada por Ti. A nossa oração nessa manhã é que o Teu Espírito Santo nos conduza a esse objetivo, Senhor, que sejamos nós, Igreja Batista Boas Novas, realmente uma igreja por Ti aprovada. Obrigado por esse privilégio de fazer parte da Tua família, de fazer parte da Tua igreja. Nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades. Sabemos que ainda não somos perfeitos, à semelhança do Teu Filho amado Jesus Cristo, que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo. Estamos nesse processo, Senhor, de sermos um pouquinho melhores a cada dia. E nós queremos então Te agradecer pelas oportunidades que temos tido de poder falar do Teu amor a outras pessoas. Com isso, queremos pedir também que as Tuas bênçãos continuem sobre os Teus servos, continue abençoando os nossos lares, continue, ó Deus, nos guardando, nos protegendo, sejam de enfermidades, em especial dessa Covid terrível, seja de violências e outros perigos, que nós possamos, ó Deus, manter a nossa fé firmada em Ti, sabendo, ó Deus, que os Teus planos são melhores, sabendo que as Tuas soluções são melhores, que Teu Espírito Santo nos ajude até a nos preocupar menos, Senhor. Nós não queremos que a nossa preocupação com as coisas e com a situação atual que vivemos sejam uma denúncia de uma falta de confiança em Ti. Não, Senhor, muito pelo contrário. Nós queremos declarar em alto e bom som que dependemos integralmente do Teu amor e da Tua bondade. Por isso, Senhor, nós Te servimos. Por isso, Deus, nós temos prazer de fazer parte da Tua família. Sabemos, ó Deus, do grande privilégio que é ser morada do Teu Espírito Santo. Que essa semana, Senhor, seja uma boa oportunidade para colocarmos tudo isso em prática. Que Teu Espírito Santo continue a trabalhar nos nossos corações, nas nossas mentes, continue a nos incomodar, Senhor, para que a nossa igreja, a despeito do momento difícil que vivemos agora, nossa igreja não deixe de cumprir a missão, não deixe, ó Deus, de atender às necessidades das pessoas que precisam de tantas coisas, mas acima de tudo, de ouvir do Teu amor, da Tua graça e do presente que temos em Jesus Cristo, a salvação e a eternidade contigo. Obrigado a Deus então por esse grande privilégio. Continua conosco ao longo dessa semana. Abençoa os Teus servos, as nossas famílias e a Tua igreja. É a oração que nós fazemos, agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço para você, uma boa semana, até o nosso próximo encontro.